Aqui nós temos uma imagem em menor aumento de um corte de baço. Então, vocês estão observando a cápsula de tecido conjuntivo. Essa cápsula, aqui não dá para ver, o aumento é muito pequenininho, mas é uma cápsula que é revestida externamente por mesotélio. O baço, como vocês sabem, é um órgão único, localizado no abdômen, no quadrante superior esquerdo do abdômen. Ele é dividido em duas regiões histológicas. A polpa vermelha, que é toda essa região mais clara que vocês estão vendo por onde o cursor está passeando, A polpa vermelha, ela se caracteriza por uma baixa densidade celular. É a região onde a gente encontra os capilares esplênicos, que são do tipo sinusoide. Entre esses capilares esplênicos, nós encontramos cordões de linfócitos, também chamados de cordões de Biot. E na polpa vermelha encontramos também sangue extravasado. Vocês lembram que o baço ele tem circulação aberta e fechada, o que é útil no sentido de possibilitar a filtragem do sangue, De novo, lembro vocês, às vezes eu falo algumas coisas que foram tratadas nas aulas teóricas, então estou presumindo que vocês lembram desses detalhes, certo? E então eu falei que o baço apresenta duas regiões distintas, a polpa vermelha e a polpa branca, que é formada pelo conjunto de nódulos ou folículos linfáticos e pelo conjunto também das bainhas linfocitárias periarteriolares. Então, a polpa branca, ao contrário da vermelha, é o local onde a circulação é exclusivamente fechada e onde nós encontramos os linfócitos B armazenados, formando os folículos, e os T armazenados, formando as bainhas linfocitárias periarteriolares. Aqui a gente tem outra visão do baço, uma outra visão panorâmica também. Então, a gente consegue observar aqui a cápsula de tecido conjuntivo. Essa cápsula emite para o interior do órgão feixes, chamados trabéculas. As trabéculas esplênicas, elas são bastante espessas e dentro delas nós vamos encontrar vasos sanguíneos grandes, as artérias e ou as veias trabeculares. Tudo isso é característica histológica do baço. Aqui a gente observa também, nessa região mais clara, a polpa vermelha, lembrando, é onde a gente encontra os capilares sinusoides, os cordões esplênicos e o sangue extravasado, e observamos a polpa branca, formada pelo conjunto de folículos linfáticos e pelas bainhas linfocitárias periarteriolares, que são essas manchas roxas que vocês estão observando, que passam interligando os folículos, certo? Com polpa branca e polpa vermelha. A polpa vermelha envolve a polpa branca. Bom, aqui a gente tem um detalhe, que é um aumento maior do que o que a gente estava observando, um aumento médio, e a gente está observando aqui uma trabécula esplênica, foi cortada, e a gente consegue perceber que existe uma artéria atravessando essa trabécula, é uma artéria trabecular. O que vai acontecer é que essa artéria ela vai se ramificar e vai sair da trabécula, Então, vocês estão vendo aí ramificações da artéria trabecular. E assim que essa artéria, então, sai da trabécula, ela passa a ser revestida por uma nuvem de linfócitos T,
é uma nuvem não muito espessa, olha, aqui onde o cursor está passando, ó. Vocês reparem que tem uma região fininha, que é mais basófila, tem uma densidade de linfócitos maior. Então, aqui exatamente onde o cursor está passando, isso é chamado de bainha linfocitária periarteriolar, ou seja, um envoltório de linfócitos no entorno dessa artéria que se ramificou a partir da artéria trabecular. Então, essa artéria que passa no centro da bainha, ela é chamada artéria ou arteríola central, dependendo do calibre dela. Então, aqui ela foi pega de raspão, a gente não está observando a luz, está vendo só a túnica média da artéria aqui, formada pelas células musculares lisas, né? Aqui a bainha linfocitária periarteriolar. Aqui também, ó, bainha linfocitária periarteriolar. Vocês concordam comigo que essa densidade de linfócitos aqui é maior do que aqui, ó? Então, aqui já é polpa vermelha. Aqui faz parte, é uma bainha que faz parte da polpa branca. Então, à medida que a artéria central se distancia da trabécula, envolvida pela bainha linfocitária, ela passa depois a ser envolvida por linfócitos B, que vocês sabem se organizam formando nódulos. Então dá para ver aqui, ó, que a densidade de linfócitos, ao invés de continuar formando uma estrutura fininha, ela se meio que dilatou aqui, ó. A gente está vendo aqui um pedaço de um folículo linfático do baço, que é atravessado pela artéria ou arteríola central. E isso é uma característica do baço. É o único órgão linfóide que apresenta folículos atravessados por artérias e ou arteríolas. Então, aqui a gente está vendo outra visão, né, no aumento médio. Observem, olha, aqui a gente tem um folículo linfático, local de armazenamento de linfócitos B, centro germinativo desse folículo, a zona marginal e a característica do baço, que é uma arteríola atravessando o folículo linfático. Aqui dá para a gente perceber a arteríola central, envolvida pela nuvem de linfócitos T. Essa nuvem ela é difusa, ela não forma folículo, né? O linfócito T ele não forma nódulos, não forma folículos. Nós chamamos esse conjunto de linfócitos T de bainha linfocitária periarteriolar. E aqui a gente tem a polpa vermelha, né? Então, onde a gente vai encontrar os capilares esplênicos, né? Os capilares sanguíneos sinusoides do baço. Então, aqui a gente tem outra imagem, olha, mostrando a artéria central envolvida pela bainha linfocitária periarteriolar. Está muito fácil de perceber, muito fácil de ver, né? Aqui a gente tem um pedacinho de um nódulo. Toda essa região aqui é polpa vermelha. Esses espaços branquinhos que vocês veem, olha, se vocês perceberem bem, prestarem bastante atenção, repara que tem um núcleo achatadinho, pretinho aqui, ó, e outro aqui em cima. Isso é núcleo de endotélio, significa que esse espaço branquinho é um capilar sanguíneo. Então, como eu falei, na polpa vermelha é o local onde a gente encontra os capilares esplênicos, que são do tipo sinusoide, e entre um capilar e outro, linfócitos formando uma fileirinha aí, formando cordões, são os cordões esplênicos ou cordões de Bill-Holt. Então, novamente, aquela imagem mostrando a artéria central, né? E a bainha linfocitária periarteriolar. Repara que essa artéria central, ela continua aqui, ó, dentro do folículo, mas ela também emite um ramo para o lado de cá aqui, ó, e se continua à direita.
Aqui de novo um aumento agora de 400 vezes, né? A gente está observando a artéria central, a bainha linfocitária periarteriolar e aqui na polpa vermelha, olha, dá para a gente perceber um capilar sinusoide também. Vamos ver aqui também, olha, né? Capilar sinusoide e os macrófagos, né, presos aí, fixos do lado de fora do capilar sinusoide para promover a filtragem do sangue, e entre um capilar e outro, os cordões de linfócitos, chamados de cordões esplênicos ou cordões de Biot. Outra visão da bainha linfocitária periarteriolar. Aqui a gente tem a arteríola central, aqui ela ficou mais profunda, então dá para a gente ver nitidamente a bainha, um pedaço da bainha, e aqui a bainha passando, envolvendo aí pelo lado de fora a artéria central, que ela está ramificando, olha. E aqui a polpa vermelha, né, com seus cordões de linfócitos, cordões esplênicos, os capilares sinusoides, são esses espaços que vocês veem aqui, os macrófagos, né, essas células que têm um núcleo mais ovalado, clarinho, e a gente observa um citoplasma eosinófilo no seu entorno. E aqui a gente tem um pedacinho de nódulo linfático ou folículo linfático que não foi pego inteiro, foi pego só um pedacinho dele. E para a gente finalizar, vocês estão observando aqui, num aumento de 400 vezes, um folículo linfático esplênico com seu centro germinativo e sua zona marginal e a artéria central atravessando o folículo, né? Essa artéria central, ela sempre passa no folículo meio que excentricamente, né? Ela chama central porque ela está no centro da bainha linfocitária, ela está no centro dos linfócitos, mas ela, no folículo, ela tem um posicionamento mais excêntrico, ok? No entorno aqui a gente observa a polpa vermelha, né? Um pedacinho de polpa vermelha. E vocês vejam que nessa fotografia, apesar de eu estar mostrando só um pouquinho do baço, vocês não estão vendo o órgão como um todo, nesse aumento, sem ninguém falar nada para vocês, vocês já poderiam deduzir que se trata do baço por estarem percebendo uma artéria ou uma arteríola atravessando um folículo linfático. Então, é o único órgão linfóide onde isso acontece, é uma característica histológica do baço. E aí, nosso resuminho, né? Então, eu acho que vocês devem se preocupar em observar e identificar as duas regiões do baço, polpa branca, polpa vermelha, identificar os nódulos ou folículos linfáticos, se o corte permitir o centro germinativo e a zona marginal, lembrando que o que caracteriza esses nódulos é a presença da arteríola central. Identificar também a bainha linfocitária periarteriolar, local de armazenamento de linfócitos T no baço, a cápsula conjuntiva, as trabéculas com grandes vasos no seu interior, sejam artérias ou veias trabeculares, a arteríola central, vocês vão poder observar tanto no meio da bainha linfocitária quanto passando pelos nódulos linfáticos, e como eu falei, se o corte permitir, os centros germinativos e as zonas marginais dos nódulos. Então, de novo, sugiro que vocês repitam o filminho sem a narração para ver se vocês são capazes de identificar as estruturas que eu estou pedindo. Caso vocês tenham alguma dificuldade, peço para que vocês anotem para a gente poder mostrar depois nos nossos encontros sincrônicos.